Vinland Saga, sem dúvida nenhuma, me fez me apaixonar por mangás. Sejam bem-vindos ao Contracapa, meu nome é Felipe, se você gosta de livro, leitura, literatura, se inscreva aqui no canal. E hoje é um vídeo de resenha, mas é a primeira vez que eu vou resenhar um mangá. Eu nunca fiz isso antes, né? Então, mangá tem muitos outros elementos do que uma escrita, né? Um romance tradicional. Primeiro que tem desenhos, segundo que tem uma diferente cadência, né? E eu terminei o primeiro livro em janeiro, então por que eu esperei até terminar o quarto para poder fazer essa resenha, para trazer minhas impressões para vocês? E a razão disso é que aqui esses 4 livros termina um arco inteiro, termina uma trama inteira. Essa aqui é a trama da guerra. E a história de Vinland Saga se passa no nosso mundo, ali no século XI, onde que tinha lá os vikings invadindo a Inglaterra, que inclusive é meio perto das crônicas saxônicas do Bernard Cornwell, assim, né, temporalmente falando. E, não sei, eu tenho me aproximado mais de histórias dos vikings, né, dos dinamarqueses, não sei porquê, mas eu sempre tenho essa coisa de mais apreço por esse tipo de história, e Vinland Saga também me conquistou daí. O primeiro livro, que eu terminei em janeiro, a gente tem a apresentação da história. A gente está num mundo onde existe meio que uma tropa de elite dos vikings. Um dos maiores guerreiros dessa tropa de elite, né? Então já é uma tropa de elite, já são vikings super fodas. E o mais foda desses vikings mais fodas, ele meio que ele se casa, ele tem uma filha, desculpa, e ele acaba meio que e a guerra acaba perdendo a graça. E agora ele tem coisa mais importante na vida dele, né, como a família, então a guerra perde a graça. Qualquer momento que ele tá, né, no mar devastando e matando, ele não tá junto com a família. Então meio que ele bola ali uma forma dele se fingir de morto, né, de como se ele foi morto em batalha, e fugir com a esposa e a filha para um lugar meio ermo ali. A gente acompanha Thorfinn, que é esse menino, Thorfinn, e ele é filho desse super guerreirão. E aqui começa a história nesse lugar meio ermo, nesse lugar onde que o pai dele tá construindo uma vida, então ele tem uma irmã mais velha, e ele tá ali, né? Ele sabe que o pai dele é um super guerreiro, mas nunca viu, ele tem essa curiosidade, né? Ele quer, meu pai é um super guerreirozão e tal. Só que ele nunca tem como demonstrar isso, né? O pai dele não quer saber mais de batalha, de guerra, de nada. Então eles têm naquela vida lá, meio de fazendeiros, né? De cuidando das cabras e tal. Eventualmente, um dia, esses líderes, né, dessa tropa de elite viking, aparece nesse lugar ermo e fala: porra, cara, Thor, que é o pai do Thorfinn, né? Thor, você abandonou a gente, você precisa voltar, senão você lembra de qual que é a pena para desertores, né? E aí o pai tem que voltar e aí começa a história. Aí o Thorfinn, ele se esconde dentro desse barco do pai. E aí começa a história da perspectiva do Thorfinn. O primeiro arco, né, esses primeiros 4 livros, a gente não tem só o Thorfinn. O Thorfinn chega um momento que ele está numa trama muito maior, a gente tem outros personagens até eventualmente mais importantes do que ele, que a gente acaba... Não sei, são personagens muito cinzas e que você acaba meio que entendendo cada um deles e meio que torcendo para cada um deles, mesmo que alguns sejam contra o bem comum de todo mundo, sabe? Você fica meio impressionado com o que está acontecendo. O primeiro é esse aqui, que é o Thorfinn, tá na capa. O segundo a gente tem outros 2 personagens que são, não sei se vale ficar falando, mas são outros personagens que é um príncipe, o protetor desse príncipe. A gente tem outro Thorfinn e a gente tem aqui o Askeladd, que é um outro personagem que vira um dos personagens principais também ali durante a história. E agora eu vou para a parte nova, né, de resenha, que é a resenha propriamente dita de ilustrações e tal. E eu não tenho muita experiência em geral, né, então eu não tenho, eu tenho uma gama de mangás, então eu sei que isso aqui é diferente por causa disso. O que eu sei é que esse mangá conseguiu me trazer para dentro da história de uma forma que qualquer quadrinhos e qualquer outro tipo de formato, sem ser romance, conseguiu fazer. Os desenhos são super bem feitos, os diálogos são diálogos que são muito eficientes, então você lê o negócio, você entende já o que está acontecendo, você entende o que está subentendido, você entende o que está subentendido na palavra, no texto, no conflito entre eles.
Uma das coisas muito interessantes que tem em mangá aqui, por exemplo, que não tem, né, em romance, é justamente os gestos dos personagens, né? Então, por exemplo, no romance você chega lá e fala, ah, ele tocou em tal pessoa. Aqui a gente vai ver socando, a gente vai ver chorando, vai ver abraçando. Então, meio que não precisa do contexto, porque o contexto é completamente visual. Então, se tem um diálogo que te traz pra dentro e se tem um visual que te faz entender de toda a história, você acaba entrando muito na história e foi isso que Vinland Saga fez pra mim. Esses aqui são 4 volumes, cada volume tem 2 histórias, né? Porque foi feito por histórias menores que eles compilaram aqui, então na verdade são 8 que completa esse arco da guerra, que é mais ou menos a guerra ali entre os dinamarqueses e o rei dinamarquês contra ali a Inglaterra. Vinland Saga foi escrito e desenhado, se eu não me engano, por Makoto Yukimura, e dá pra ver como que o autor ele pesquisou muito sobre a vida dos vikings, que ele se preocupou muito em trazer coisas que realmente os vikings faziam, preocupações dos vikings. Todas essas unidades têm interlúdios da história que mostra, por exemplo, coisas, por exemplo, como que é a estrutura de uma casa viking, sabe? Então mostra meio que um mapinha da estrutura viking que cada um faz. Conta a história do Makoto Yukimura indo pra Dinamarca, pesquisando tal coisa, como é que eram os barcos vikings. Então, não só tem a história, como tem vários outros complementos em que faz você, né, entender mais sobre a vida deles. Tem uma parte de perguntas e respostas que fala sobre que o Makoto tá falando, né? Tipo, pergunta uma coisa pra ele, ele fala, pô, uma das coisas que me deixa curioso é tipo, eles cutucavam o nariz, ou como é que eles cuidavam dos cabelos, né? Ou, como que eles... Qual xingamento eles faziam quando eles batiam o dedinho, sabe? Coisas que parecem tão triviais e ele se preocupava em conhecer mais para poder trazer na história aqui pra gente. E eu achei isso sensacional, isso é uma atenção que faz a gente curtir ainda mais a história, porque a gente sabe que teve essa preocupação na hora de desenvolver a história pra gente. Então o mangá Vinland Saga tem mais vários volumes, então eu ainda vou continuar daqui, vai começar um outro arco agora, que é o arco do fazendeiro, chama Farmland, uma coisa assim. E, puta, é sensacional. Vou recomendar esse aqui pra todo mundo. Eu vi também o anime que tem de Vinland Saga, que ele é muito fiel a essa obra, que também vale muito a pena. Eu gosto muito, principalmente das músicas, é sensacional, assim, eu gosto muito. Então, se você me perguntar, Felipe, mangá, e aí, o que eu leio? Puta, Vinland Saga pra mim não tem erro. É um mangá, sim, que é muito brutal, né? Não é tipo, sei lá, mangás mais de ficção científica, mais conceitual e tal. Esse aqui é brutal, vai ter faca, vai ter machado, vai ter membro decepado, mas é muito da hora. Então essa foi a minha primeira resenha de mangá de Vinland Saga. Me conta aí o que eu posso melhorar na resenha também, né, de mangá que eu deixei aqui, porque não é o meu formato que eu tô acostumado. Espero que você tenha gostado dessa resenha. Espero ver você no próximo vídeo. Tchau.